Sagrado. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque? Ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 22, versículo 22. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Os irmãos podem estar se assentando. E nós vamos descobrir aqui que existe uma fé de cadáver, né? Uma fé morta. E existe uma fé autêntica. Então nós vamos estar trabalhando essa questão. E o título da mensagem é muito legal. Está no texto: mostra-me a tua fé. Título da mensagem: mostra-me a tua fé. A fé é subjetiva. Isso é, pertence ao ser pensante e o seu íntimo, né? Existem muitas crenças, superstições, credos, rituais, religiões diversas espalhadas pelo mundo. Nós, como cristãos, estamos lendo a carta de Tiago, que cremos no Senhor da glória. Mostra-me a tua fé. Tem que fazer a diferença, amém? O assunto que eu quero tratar nessa noite com os irmãos, com base no texto: o desempenho prático como evidência de uma fé autêntica. Concorda comigo que o texto trata desse assunto? O desempenho prático como evidência de uma fé autêntica. Jesus disse assim, capítulo 4, João no capítulo 4, quando ele encontrou com a mulher samaritana, e ele disse assim: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se ele disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, isso implica que existe o falso. Amém? Por isso eu quero tratar desse assunto: o desempenho prático como evidência de uma fé autêntica. E eu quero argumentar expondo dois destaques preliminares, para a gente poder compreender, entrar no texto, dois destaques. O primeiro destaque é com relação a dois tipos de fé: a fé natural, que todos possuem, todos, o ser humano possui, e a fé salvadora, essa nem todos possuem. E o segundo destaque que eu quero trabalhar com os irmãos é com relação ao aspecto contraditório entre as cartas do apóstolo Paulo e a carta de Tiago no tocante à justificação. Porque
em todo o Novo Testamento, é notório, se a gente, os irmãos que já estão mais velhos na fé, sabem que o texto mais discutido, debatido, é esse texto aqui, por causa de uma contradição aparente que existe entre as cartas do apóstolo Paulo e a carta de Tiago, no tocante à justificação pelas obras e justificação pela fé. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso, antes de entrar no texto, e para a gente compreender melhor, amém? Então, primeiro destaque, a fé natural, é a chamada graça comum. Em Mateus, não precisa abrir, tá, irmãos? É que está escrito, eu vou só falar para os irmãos para ter base bíblica. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, na parte B, diz assim: Ele, Deus Pai, fez o seu sol brilhar sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Essa é a fé natural. Todos têm, todos nós temos. Como é que ela funciona? Você não precisa de nada além do que uma fé sobrenatural para você saber que se você tiver uma semente na mão e você quer plantar, você planta, você tem certeza que vai nascer. Isso é a fé natural. Não precisa de uma fé sobrenatural, por exemplo, para mim entender que esse copo com água, por exemplo, se eu deixar ele ali, é uma questão de tempo e essa água vai sumir, o copo vai ficar vazio. A gente crê nisso e sabe que isso vai acontecer. A gente crê que uma criança que nunca existiu, né? A Helena não existia, mas de repente, processo natural, né? A gente nasce, cresce, fica bobo, casa e e num processo natural, de repente, você tem certeza que vai nascer uma criança, né? Então, essa fé é a fé natural. Todos têm. Esse é um tipo de fé que é natural e é muito bom, pois até nos faz pensar que existe um Deus, mas não tem poder de vida em si mesmo. Essa fé todos nós temos, mas ela não tem poder nem vida em si mesmo. Glória a Deus. E o outro tipo de fé em destaque, antes da gente entrar no texto, é a fé salvadora. Essa nem todos têm. Glória a Deus que você teve. Sim, amém, minha irmã? Essa você teve domingo. Glória a Deus. Essa nem todos têm. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó: E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então, a fé não é de todos. Se ela não é de todos, quem tem então? João capítulo 1, versículo 11 diz assim: Jesus, veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vamos para 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nasceu de novo, o Espírito Santo tocou no coração, aceitou, recebeu Jesus. Naquele momento, o Espírito que estava morto recebeu vida em Jesus Cristo. O Espírito Santo passou a habitar ali, e agora ele não anda mais pelo que vê, mas anda pelo que crê. Glória a Deus. Essa nem todos têm. Por isso, nem todos podem compreender o que eu estou dizendo. A irmã está compreendendo? Bem a palavra? Se está, é o Espírito Santo que está abrindo o teu entendimento. Glória a Deus. Aqui todos passaram por esse processo. Agora,
esse é um processo. O crente nasce, esses 3 irmãos que nasceram, como qualquer um aqui de nós, entrou num processo de regeneração, santificação e justificação. Um bebê nasce e ele vai crescendo, ele aprende a andar, e enquanto ele está andando, Deus sustenta o novo convertido na mão, e ele é ansioso, ele está no primeiro amor, como foi falado aqui no domingo, e ele quer pregar para todo mundo, ele quer salvar todo mundo, não é assim? Glória a Deus! Porque tem uma fé dentro dele, agora que começa a mover o coração dele, porque ele recebeu misericórdia e graça, e agora ele quer que todo mundo participe disso, porque ele é nascido de Deus. Precisamos cuidar dos novos convertidos, assim como nós fomos cuidados. Cuidar mais, ensiná-los mais. Porque se nós não fizermos, Deus não vai abandonar. Deus não abandona o novo convertido. Ele vai carregando, ele cai e Deus vai carregando. Chega uma hora que ele vai deixar caminhar com as próprias pernas. Mas é nosso dever, como pregadores da palavra, como aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, usarmos agora de misericórdia e cuidarmos deles, ensinarmos eles, pregarmos a palavra com autoridade e poder do Senhor Jesus. Então, essa fé salvadora é a fé que vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pregada por quem já nasceu de novo. Glória a Deus. Agora, o outro destaque preliminar que eu preciso para entrar no texto é com relação à aparente contradição que existe entre a carta que nós estamos lendo e pelo menos 3 cartas de Paulo, mas eu vou usar 2 para a gente estar contestando. Diz assim, agora nós podemos acompanhar no livro de Tiago, o versículo 1 e o versículo 4. Olha o que diz o versículo 1. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Veja o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Agora veja Romanos 3:28, que é uma carta que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da fé. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não é uma contradição aparente? Nós não lemos aqui, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 14 de Mateus, pode essa fé salvá-lo? É o mesmo que Tiago dizendo, não pode, é preciso de obras para salvar. No versículo 17 ele é bem claro, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 28, diz, concluímos, pois, o apóstolo Paulo pregando para o pessoal de Roma, que o homem é justificado pela fé sem as obras. Outro versículo, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só fé, não tem obras. Efésios 2, versículo 8 e 9, aí é mais profundo ainda. Vai dizer assim, pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, por que eu estou pregando isso? Por que eu estou ensinando isso em nome de Jesus? Porque é comum a gente, quando não tem, eu estou pregando aquilo que eu tenho aprendido e compartilhando com os irmãos, amém? Eu passei por essa situação, eu olhava e via essa contradição, e hoje eu posso falar para os irmãos, para que os irmãos passem para outros, amém? Vamos ensinando aquilo que a gente aprende, conforme o dom que Deus nos dá, conforme a necessidade, no momento que o Espírito Santo nos
faz lembrar e conforme a necessidade de cada um, hoje eu creio que há uma necessidade de fazer isso. Então, o que acontece? Lembra que Tiago no início da carta, ele está enviando a carta para judeus dispersos. Então é um povo que ele está... E essa carta, vamos lembrar também que ela foi escrita, a primeira carta escrita, ela foi escrita entre 45 a 50. Ano 45 e 50. As cartas de Paulo foram escritas em 52 a 62. Foi escrita depois. E, enquanto nós estamos lendo Tiago, que enviou carta para judeus da lei, que estavam numa transição da velha aliança para a nova aliança. Enquanto Tiago está escrevendo para esse povo, o apóstolo Paulo, em Romanos, Efésios e outras cartas, quando ele fala sobre a justificação pela fé, ele está enviando essa carta protegendo o povo gentil que somos nós, dos religiosos que se infiltraram nessas igrejas para exigir que, mesmo aceitando Jesus Cristo, precisavam estar debaixo da lei e praticar a circuncisão que era da lei. Então, por que aparentemente há essa contradição? É porque Tiago está falando na carta sobre o aspecto ético e social com o povo. Se você for ver, quando João Batista começou a pregar o batismo de arrependimento, em Lucas, no capítulo 3, em Lucas, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: João Batista, quando está preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus, Jesus depois ia passar 3 anos e ia ser crucificado. Aparece quem? João Batista pregando o batismo de arrependimento. E como é que é a fala dele? Ele está pregando para os judeus, para se converter, amém? Pregando para eles a vinda do Senhor Jesus. E olha o que ele diz em Lucas, no capítulo 3, versículo 10 a 11, diz assim, versículo 10, então a multidão perguntava, que faremos? Lembra que Tiago vai e começa a pregar o batismo de arrependimento e diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que está por vir, né? Produzir frutos dignos de arrependimento e tal. E ele pregando isso, batismo de arrependimento, a multidão diz, que faremos? A resposta dele, respondeu-lhes, versículo 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Esse povo, a quem Tiago está mandando a carta, tem uma forte pregação desse evangelho. Então Tiago está mandando uma carta, trabalhando o sentido ético e social. Olha, o apóstolo Paulo está lidando com outra coisa, com o aspecto teológico e legalista. Nota que, quando o apóstolo Paulo se dirige a esse povo, falando sobre justificação, ele está dizendo, Romanos 3, 28, ele diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele está tratando o aspecto legalista. Os religiosos que estavam vivendo a lei de Moisés, ele não está falando de obras sociais aqui. Amém? E Tiago está falando de obras sociais, realmente. São 2 pontos de vista diferentes, mas que faz parte da justificação. Faz parte da fé. E agora sim, agora nós podemos entrar no texto e trabalhar com esse entendimento, a gente pode trabalhar agora o texto de Tiago, fazendo essa diferença, amém? Então agora nós sabemos que Tiago está falando da mesma justificação pela fé, mas com uma ótica. E Paulo sobre outra ótica.
Mas ambos estão falando da fé que salva. E que o fruto dessa fé é que leva você a praticar. Amém? Então vamos lá. O texto, ele nos leva a uma conclusão do raciocínio de Tiago. Eu vou ler o versículo 14. Os irmãos não tenham paciência, porque é complicado esse texto. A gente, para entender ele, nós precisamos... Os irmãos estão compreendendo bem, até agora, até aqui? É complicado para se entender a linguagem de Tiago aqui, mas é muito importante para nosso crescimento espiritual, para que a nossa fé seja uma fé autêntica. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim, ó: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Qual o raciocínio, qual o pensamento de Tiago ao dizer isso? A conclusão é que somos justificados pela fé e que por isso mesmo é que podemos comprovar vida espiritual pela nossa conduta ao lidar com necessidades espirituais enquanto pregadores e humanos, enquanto habitamos num corpo corruptível que morre por conta do pecado. Os irmãos concordam com isso? Vamos ler de novo? Essa foi a linha de raciocínio que o Senhor colocou no meu coração. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós somos justificados pela fé e que por isso mesmo é que podemos comprovar vida espiritual pela nossa conduta ao lidar com necessidades espirituais enquanto pregadores e humanos, enquanto habitamos num corpo corruptível que morre por conta do pecado. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser? Não somos pregadores? A gente não prega a fé? Mas não tiver obras. A gente prega a fé. E se nós temos essa fé, num processo automático, só quem tem essa fé pode exercer a misericórdia. Glória a Deus. Deu para compreender o negócio? Não é muito bom compreender isso? Né? A conclusão é que somos justificados pela fé. E que por isso mesmo, por ser justificado pela fé, por Deus ter colocado, e não vem de nós isso. Ninguém consegue se salvar a si mesmo, não vem de nós. Ninguém está aqui porque achou que era o cara e aceitou Jesus porque quis. Os irmãos concordam com isso? Se a fé não vem de nós podemos louvar o Senhor a todo instante, todo dia, quando chegamos num culto, se entregar completamente ao Senhor e dizer: obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Nós não estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Por nós mesmos, por você estava aqui? Então, somos justificados pela fé e que por isso mesmo é que podemos comprovar. Nós estamos aqui, não estamos? É com alegria que você está aqui? Exercendo fé? Então, é por causa dessa fé que você tem aí que você está aqui. A tua obra aparece. Glória a Deus. Então, a conclusão é que somos justificados pela fé e que por isso mesmo é que podemos comprovar vida espiritual pela nossa conduta como crente, vivendo em comunidade, ao lidar com as necessidades espirituais pregando o Evangelho, enquanto pregadores humanos, habitamos num corpo corruptível que morre por conta do pecado. Então, há como comprovar a fé? É claro que há. Não tem como não comprovar. Só se não for nascido de novo. Mas se for nascido de novo, justificado pela fé, o processo é automático.
Você não consegue chegar num irmão, agora começa aqui alguma coisa, depois começa a aparecer dons espirituais aqui no meio. Porque você começa a discernir se aquilo que está acontecendo ao seu redor é de Deus, se a fé é autêntica ou é a fé dos demônios. Porque se aparece alguém e está todo lascado, não tem roupa, está tudo arrebentado, passando frio, está um frio danado, não tem comida, ele está com fome, e eu tenho condições de fazer isso, a igreja tem condições de fazer isso, e chega aqui e fala, deixa eu orar por você. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa vida, converte o coração dele, transforma a vida dele. Oh, Senhor, entra com a tua provisão, glória a Deus, aleluia. Vai, meu filho, vai para o inferno. Essa fé autêntica, essa fé é uma fé de um justificado. Aí você tem discernimento. Não existe pregadores assim? Existe. Não é? Eles pregam que para você ser um filho de Deus mesmo, um crente autêntico, você não pode viver miseravelmente. Nós vamos fazer alguma coisa aqui, nós vamos orar, e você vai, sabe? A tua vida, o teu nível de espiritualidade é marcado pela tua transformação financeira. O que vai dizer se você é uma pessoa espiritual ou não, é se você passou um ano naquele lugar e ficou com a vida transformada. Você entrou com um chinelo de dedo e conseguiu, agora você tem uma fábrica de sapato, aí depois você já conseguiu comprar 3 carros, casa... Então, precisava ler o livro de Tiago e entender um pouco de justificação, porque não é assim que funciona. Glória a Deus. Então, é isso. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, então prega, tagarela, fala bastante, prega bastante, eu tenho fé, mas como não tem obras do Espírito Santo, fruto, é uma fé cadavérica, não sei se existe essa palavra, fé do cadáver, presta para nada, morto. Então vamos lá. Segundo ponto. A fé salvadora, ela pode ser comprovada, aqui pega, hein? Fé salvadora pode ser comprovada pela coerência entre o falar e proceder. Amém? A fé salvadora pode ser comprovada pela coerência entre o falar e proceder. Veja o versículo 12. Versículo 12. Diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Glória a Deus. Então a fé salvadora, que justifica o crente, ela pode ser comprovada pelo que ele prega, que ele fala, e pelo jeito que ele procede ao pregar e falar. Porque ele nasceu da lei da liberdade. Ele nasceu do Evangelho. A lei da liberdade. A lei da liberdade qual é? Não é o Evangelho do reino? Se ele foi liberto pela lei da liberdade que há em Cristo Jesus, pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho, ao pregar essa fé, ele só pode pregar essa fé e comprovadamente dentro dele sai algo que testifica no espírito do ouvinte que ele é um nascido de novo. Glória a Deus. Porque ele prega aquilo que está dentro dele, da fé que está dentro dele, e o procedimento dele, ao pregar, ao falar, bate com tudo aquilo que está pregando. Glória a Deus, meus irmãos. É assim que você compreende também? Muito bom, né? Uhul. Vamos lá.
A fé morta em si mesma é a fé do tagarela, né? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ele prega, fala, né? Olha lá. Meus irmãos, no versículo 1 diz, meus irmãos, que proveito há se alguém disser? Ele diz, ele fala. Não serve para nada. A fé é morta. Versículo 18. Aí agora Tiago vai dizer assim, mas aí ele explicando, né? Ele explicando isso aqui, ele diz assim, mas alguém dirá. Alguém dirá, quem é esse alguém? É ele mesmo, né? Alguém dirá, tu tens fé? Ó, alguém dirá, estou falando com a tal pessoa que ele está colocando aqui como o alguém que ele está falando, né? Mas o alguém é ele. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras pela fé. Amém? Deu para compreender isso aqui? Isso aqui foi um negócio difícil de eu compreender, durante um bom tempo. Porque ele diz, né? Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então ficou um negócio esquisito, você não sabe quem é esse alguém, né? Que ele está falando. Então, alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, vou mostrar a minha fé. Ou seja, eu vou comprovar. Amém? Eu vou comprovar pelas minhas obras a minha fé. Versículo 19. Versículo 19 diz, crês tu que Deus é um só? Aqui, veja como ele está pregando para judeus convertidos e da dispersão mesmo, judeu mesmo, que é judeu que crê, que está com aquele jugo da lei. Aqui ele está usando o quê? O que está lá em Deuteronômio 6, 4, no versículo 6, que diz assim, é o chamar, né? Que fala, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Eles tinham isso com eles, da lei. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, Deus único. Por isso que Tiago está dizendo para eles, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também conhecem a palavra. Ele também crê e estremece. Agora vem a comprovação. Versículo 20. Então aí o terceiro ponto, né? Versículo 20 não, eu quero ir por 24 para a gente voltar, para a gente compreender bem, é melhor que a gente faça assim, ó. A fé salvadora pode ser comprovada pelo resultado de uma operação conjunta, sendo a obra um efeito frutífero estimulado pela fé. Vou repetir para nós compreendermos bem. A fé salvadora pode ser comprovada pelo resultado de uma operação conjunta, sendo a obra um efeito frutífero estimulado pela fé. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse não somente faz uma grande diferença. É aqui que está todo. Você vê, o não somente é que vai nos fazer compreender o que o Tiago está falando e o que o Paulo está falando. Amém? O que ele está dizendo? Ó, vedes, então, versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então ele está dizendo, a fé você tem ela. Agora, o que vai comprovar que você tem essa fé são as obras. Glória a Deus. Por isso, a fé salvadora pode ser comprovada pelo resultado de uma operação conjunta, sendo a obra um efeito frutífero, estimulado pela fé. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E aí, ele dá dois exemplos, né? O exemplo de Abraão, que Abraão, os irmãos conhecem a história, Abraão passa por todo aquele processo, o filho da promessa nasce, quando ele já não podia ter mais filho e tal, e quando ele tem esse filho, depois que já estava lá grande, aí Deus chama ele, pede que sacrifique o filho,
Dura coisa, né, irmão? Que fé, né? A Bíblia diz que, versículo, vamos ler? Versículo 20. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras. É a fé que cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tudo a ver com o quê? Obediência. Obediência. Então, e aí o que aconteceu? A fé sendo aperfeiçoada pelo efeito que a fé causou, ele obedeceu e cumpriu aquilo que Deus pediu. Se cumpriu, versículo 23, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado. O que é isso, hein? Creditado? Lhe foi creditado para a justiça. Justificação pela fé oriunda de uma obra de obediência. Oh, glória! E foi chamado amigo de Deus. Aí depois ele dá mais um exemplo, o exemplo de Raabe. Para os irmãos que, eu sei que muitos não conhecem a história. Raabe foi uma prostituta, e quando Josué enviou os espias para ver como é que estava a situação numa cidade onde a terra que eles iam tomar, Josué mandou eles para espiar aquela terra. E eles iam matar todo mundo. Mataram, precisa matar. Deus mandou que fizesse isso, era para matar todo mundo e tomar aquela terra. Só que tinha uma prostituta lá, que quando os espias chegaram para ver a terra, para analisar a terra, conforme Josué tinha mandado, eles foram dormir no hotel da prostituta lá. E como ela tinha fé em Deus, sendo não era judia, mas ela tinha fé em Deus porque ela tinha visto falar que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que abriu o mar e tal, livrou o povo do Egito. O que ela fez? Tinha o rei que mandou ver lá, tem uns caras dormindo no hotel da mulher lá, da prostituta lá, e vão lá e ver como é que fica esse negócio aí. Vão tirar esses caras lá e acabar com eles. Ela, sabendo disso, escondeu eles à noite, e depois foi falar para eles, olha, eu creio no Deus de vocês. Eu sei que vocês vão destruir mesmo tudo isso aqui. Vocês vão acabar com tudo isso aqui. Então, eu creio nesse Deus. Eu quero que vocês façam um juramento. Eu escondi vocês viram aí. E eu vou... depois vocês vão por aqui e tal, eu dei um jeito de despistar isso. Só que tem uma coisa. Lembra de que eu usei com vocês de misericórdia e não destrua a mim nem a minha casa. O que ela fez? Qual foi a obra dela? E que diz aqui que ela foi justificada pela fé, ela cria no Deus de Israel. E por ela crer no Deus de Israel, ela tomou uma atitude de ajudar aquele povo, e aquilo foi imputado para ela pela obediência da fé dela. Ela fez essa obra de misericórdia, pois Deus é fiel e Deus é misericordioso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele é o mesmo ontem e hoje, um Deus misericordioso. Ela pediu para eles, para usar com eles de misericórdia, tendo em vista que ela exerceu fé. Ela creu que o Deus
o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Ela praticou uma obra de justiça e foi justificada, foi creditado a ela a misericórdia do Senhor e livrou ela e todos da calamidade. Então, meus irmãos, eu encerro aqui dizendo o seguinte: Deus é o mesmo ontem, hoje, Deus é misericordioso e fiel. E a todo aquele que é nascido de Deus, ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Justificação pela fé. Obras. Ninguém é salvo porque é bonzinho, ninguém é salvo porque pratica obras boas. Amém? Nós somos salvos pela fé. E todo aquele que é salvo pela fé e tem o Espírito Santo de Deus habitando nele por essa fé, é um processo automático, não tem como. Ele vai agir com misericórdia. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa fazer efeito nas nossas vidas como comunidade de geração eleita, em nome de Jesus. Assim eu encerro, as palmas podem aplaudir o Senhor, em nome de Jesus.